Independente de religião, todos nós precisamos fazer um exame de consciência para poder perceber os nossos pecados e nos corrigir, buscar ter uma vida mais correta, uma vida mais próxima da santidade. Então, assim, toda vez que eu ia me confessar com o padre, olhando para a cara dele, e ele tentando buscar meus pecados na memória, lá no passado, que eu penso que eu era uma santa, né? Mas é porque, na verdade, eu não achava que eu tinha pecados graves, que eu tinha tantas coisas assim para confessar. Eu achava que eu tava tranquila de pecado, né? Ou se não, eu achava que o padre era um psicólogo. Porque pobre é assim, né? Pobre não tem grana para psicólogo, vai aonde? O padre. Esse ano eu queria fazer uma coisa diferente, uma confissão mais concreta, né? Para fazer uma confissão libertadora mesmo. Eu fui lá na internet buscar, como eu sempre digo, né? A internet pode ser uma porta de perdição para a vida de uma pessoa, como pode ser a porta de salvação também, depende do que você está buscando ali dentro. E então eu encontrei um PDF, que inclusive eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição, um PDF maravilhoso, que te ajuda a refletir sobre todos os seus pecados lá desde a sua infância. Fazendo essa análise, eu me dei conta de que, cara, eu tô podre de pecado. Então vamos fazer assim, eu vou ler para vocês esse exame de consciência que eu encontrei no site www.santidade.net. E você, aí onde você estiver, vai fazendo seu exame de consciência baseado no que eu tô falando aqui, ok? Então eles já começam te perguntando: há quanto tempo não me confesso? Escondi conscientemente algum pecado grave em alguma confissão precedente? Confessei o melhor que me lembro? O número de vezes que cometi cada pecado grave? Confessei com clareza os meus pecados ou fui demasiado genérico? Cumpri a penitência que me foi imposta pelo sacerdote? Reparei as injustiças que cometi? Comunguei alguma vez em pecado mortal? Respeitei sempre o jejum eucarístico de 1 hora antes da comunhão? Estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados e luto para não os voltar a cometer? Bom, como é baseado nos 10 mandamentos, e para não ficar muito extenso, eu vou fazer hoje 5 mandamentos e já vou te avisar que a gente dá continuidade no próximo vídeo com mais 5 mandamentos e finaliza, ok? Então vou começar com os primeiros 5 mandamentos, que já são grandes. Ó, primeiro mandamento: adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Duvidei voluntariamente da existência de Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Acreditei apenas num ser supremo? Revoltei-me contra Deus nos meus sofrimentos? Deixei-me levar pelo desespero? Duvidei da bondade ou da onipotência de Deus? Tive ódio a Deus? Esperei alcançar o céu sem querer abandonar o pecado? Esperei alcançar o céu confiando apenas nos meus esforços, esquecendo-me que sem a graça de Deus é impossível perseverar no bem? Cometi pecado no intuito de confessá-los mais tarde, abusando assim da misericórdia de Deus? Tenho posto em dúvida ou negado deliberadamente alguma verdade revelada por Deus e como tal ensinada pela Igreja? Tenho rezado diariamente com atenção e devoção? Frequentei os sacramentos de má vontade? Leio e medito com frequência a palavra de Deus? Procuro esclarecer-me e formar-me na fé com a ajuda do Catecismo da Igreja Católica? Defendi, por exemplo, que nós podemos confessar diretamente com Deus ou que o casamento civil entre batizados é aceitável em certos casos, ou ainda que todas as religiões são iguais? Li alguma coisa, ouvi alguma música ou vi algum programa contra Deus, contra a Igreja ou contra os bons costumes? Recebi indignamente algum sacramento? Faltei o respeito nas coisas santas, por exemplo, conversando ou brincando dentro da igreja? Vindo indecentemente vestido para a igreja? Ou omitindo a genuflexão sempre que passo diante do Santíssimo Sacramento? Coloquei a minha vontade, as minhas ideias, o dinheiro, o trabalho, os divertimentos, o prazer, a fama, o poder ou alguma coisa criada em primeiro lugar na minha vida? Adorei a Satanás? Invoquei Satanás? Usei coisas ou textos ou ouvi músicas que invocaram explicitamente o demônio? Sou supersticioso? Pratiquei a magia, o espiritismo, fui a bruxa, a médiuns ou a curandeiros? Pratiquei a adivinhação através da astrologia?
do jogo do copo, do pêndulo, das cartas de tarô, da leitura da palma da mão ou coisas semelhantes a estas? Acreditei em horóscopos? Usei amuletos como a ferradura, o corno, as figas, os cristais ou coisas semelhantes? Acreditei nas energias, nas ideias da nova era, na reencarnação, no reiki ou em coisas semelhantes a estas? Segundo mandamento: não invocar o santo nome de Deus em vão. Blasfemei ou falei sem respeito contra Deus, contra os santos e contra as coisas santas? Falei mal da igreja, do papa, dos bispos ou dos padres? Pronunciei levianamente o nome de Deus, de Jesus, de Maria ou de algum santo, por exemplo, em anedotas ou piadas? Achei graça tais piadas? Jurei sabendo que era falso o que prometia? Jurei fazer alguma coisa injusta ou ilícita? Roguei pragas em alguém? Deixei de cumprir algum voto ou promessa que tenha feito a Deus ou a algum santo? Terceiro mandamento: santificar os domingos e festas de guarda. Faltei à missa ao domingo ou em algum dia santo? Cheguei tarde à missa por culpa própria? Trabalhei ou mandei trabalhar nesses dias sem grave necessidade? Dediquei nesses dias mais tempo a Deus, à família, aos pobres, aos doentes e ao descanso? Quarto mandamento: honrar pai e mãe e outros legítimos superiores. Obedeci aos meus pais enquanto estive sob sua tutela? Manifesto-lhes o devido amor, gratidão e respeito? Ajudo-os espiritualmente e materialmente? Entristeci-os com as minhas atitudes, palavras ou comportamentos? Abandonei-os na velhice ou na doença? Tenho rezado por eles? Zanguei-me com os meus irmãos? Maltratei-os? Tenho transmitido a fé aos meus filhos? Atrasei o seu batismo ou a sua primeira comunhão? Tenho me empenhado na sua educação? Defendo-os do pecado? Dei-lhes maus exemplos? Corrigi com firmeza e paciência os meus defeitos? Fui amável com os estranhos e, ao contrário, pouco amável com os de casa? Usei palavras duras com meu esposo? Evitei as discussões diante dos filhos mais pequenos? Perdoo ao meu esposo das suas falhas? Faltei-lhe de algum modo ao respeito? Ajudo dentro das minhas possibilidades os meus familiares nas suas necessidades espirituais ou materiais? Obedeço à igreja ou discuto seus preceitos? Guardei a abstinência de carne nas sextas-feiras ao longo do ano? Guardei o jejum e abstinência na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa? Confessei os meus pecados graves pelo menos uma vez por ano? Comunguei pelo menos uma vez por ano por altura da Páscoa da Ressurreição? Tenho contribuído para as necessidades da igreja segundo as minhas possibilidades? Obedeci ao Papa, ao meu bispo e ao meu pároco? Obedeci às leis justas das autoridades civis? Quinto mandamento: não matar nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo. Causei algum prejuízo ao próximo com palavras ou com obras? Desejei-lhe mal, agredi alguém, insultei alguém, deixei-me levar pela ira, alimentei pensamentos de vingança, guardo no coração ódio ou rancor contra alguém, alimento ressentimentos, perdoei sinceramente as ofensas que recebi, deixei de falar ou nego a saudação a alguém, cheguei a ferir ou a tirar a vida do próximo, colaborei de algum modo em atos que ocasionassem a morte de um inocente, pratiquei, aconselhei ou facilitei o crime gravíssimo do aborto, defendi o aborto, fui gravemente imprudente na condução de veículos motorizados, pondo em risco a minha vida e a dos outros, cometi algum atentado contra a minha vida, alimento pensamentos de suicídio, embriaguei-me ou, levado pela gula, comi mais do que devia, usei drogas, preocupei-me eficazmente pelo bem do próximo, advertindo-o de algum perigo material ou espiritual em que se encontrava, escandalizei o próximo, incitando-o a pecar, com as minhas conversas, o meu modo de vestir, ou convidando-o a praticar alguma má ação? Visto-me com decência ou sou sensual e provocante? Procurei reparar o mal que causei pelo escândalo? Bom, então vamos dar uma pausa aqui no quinto, até o quinto mandamento. Fica ligado aí no próximo vídeo, a gente continua aí do sexto em diante e finaliza esse vídeo, ok? Beijão!